Olá pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? É isso aí, estamos no 8º episódio da série de Apocalipse. Isso, se você está chegando por aqui e não nos conhece ainda, eu sou a Daisy. Eu sou o Fábio. Nós somos teólogos. Eu sou tradutora, revisora, autora. Isso, eu sou pastor, eu sou capelão em empresas. E fora todo o trabalho que a gente tem aqui de dar aulas e cursos. São 30 anos de experiência dando aula. É isso aí. E a gente vai dar continuidade aqui na última igreja de Apocalipse, mas não quer dizer que acabou, né? Não quer dizer que acabou, porque o Apocalipse tem 22 capítulos, a gente está só no capítulo 3, né? É. Então, continue acompanhando com a gente, tá, gente? Porque a série não é Igrejas do Apocalipse, a série é sobre o Apocalipse. Ou seja, vai render, hein? Quantos episódios? Já são 8 episódios com a gente só falando das igrejas. Tem coisa boa aí pra vir, né? Com certeza absoluta. Não deixe de... Quer dizer, se você não se inscreveu, aí tá a dica para você não perder um episódio. Se você não se inscreveu, você corre risco de perder o episódio. Se você se inscreveu, mas não acionou o sininho, você vai também ser notificado, né? Você corre muito risco de perder os próximos episódios. Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho. E hoje, se você gostar do nosso conteúdo, o que eles têm que fazer? Faça um comentário, pelo menos, né? Isso, ajuda bastante, gente. Nós temos recebido ultimamente alguns comentários que nos encorajam também. E inclusive a gente quer agradecer não só o pessoal que faz o comentário na postagem, que é muito importante, mas também quem tem, no particular, falado com a gente, tem agradecido. Tem pessoal que viaja, tem gente que está no rádio ouvindo, né, através das plataformas de música. E a gente fica muito contente, porque a gente sabe que meditar na palavra de Deus é sempre uma bênção, né? Isso, e para você que está nos acompanhando no Spotify, eu não sei se você sabe, mas você também pode deixar um comentário ali pra gente. Com certeza. Né? Então, deixe seu comentário aí, indica a gente para os seus amigos, compartilhe esse vídeo. Se você achar que ele é bom, compartilhe esse vídeo. E hoje, assim, o nosso desejo é que essa mensagem, que muitas vezes é mal interpretada, ela surta um bom efeito realmente, porque é uma mensagem muito impactante. Eu diria assim, essa é uma igreja que ela sempre das 7 é a que chama bastante atenção. Tem pontos específicos que claramente são mal interpretados ao longo de séculos de cristianismo. Eu acho que a gente tem que chamar a atenção a isso, porque quando a gente faz uma interpretação dentro do contexto da carta, a gente consegue entender o significado, o que Jesus quer tratar. Isso. Porque esse daqui não é um texto, né? Eu não quero adiantar o assunto, nada de spoiler, né? Mas na verdade Jesus está tratando com uma igreja. Isso. Não é com incrédulos. Não é com incrédulos. Embora pareça. Isso. Mas vamos lá, porque essa, como a gente falou, né? É uma igreja que é fogo, né? E como que é o nome? Coisa. Não é fogo. Não é pelo fogo. Contrário. Não é nem fogo, nem gelo, não sei lá. Qual é o nome dessa igreja? Igreja de Laodiceia. E onde que tá a passagem? Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Isso, vamos ler. Posso ler aqui? Leia aí. Vamos lá. Estou lendo na NAA. Ele não mostrou a capa hoje, gente. Lá vai. Nova Almeida atualizada. Isso, e eu estou lendo na NVT, que é nova versão transformadora. Eu já ia dizer nova tradução, enfim. Não. Nova versão transformadora. Isso. Então vamos lá. Capítulo 3, versículo 14, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja, de fato, rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que impactante, né? Lembra que a gente falou no último que a gente estava falando a respeito de Sardes, né? Se fosse uma reunião, uma convenção de igrejas da Ásia Menor. Uhum. E o João vai lendo a carta que Jesus enviou para cada uma delas. Todo mundo na expectativa. Isso, aí quando chegou a carta de Filadélfia, todo mundo, nossa, que lindo, que bonitinho. E Laodiceia na expectativa. A minha Sim, a agora última, né? é... Quando eles começam, começa-se a ler e desde o começo não tem uma palavra de elogio. Até Sardes, que Jesus criticou desde o começo, no fim ele falou. Mas ainda tem aí alguns de vocês algumas que testemunhas, se salvam. exatamente. Aqui não. Aqui é do começo ao fim. Esse, assim, é um problema de comportamento constante. É uma igreja totalmente criticada por Jesus. E imagina você, como um cristão, se apresentar diante de Cristo e ele dizer, eu tenho visto as suas obras e eu não estou vendo nada de bom. Cara, isso dói. E pior é que você nem percebe que você tá desse jeito. Para você tá tudo bem. Como assim, Jesus, tá tudo mal? Eu acho que quando a igreja de Laodiceia ela leu esse trecho aqui, realmente foi uma coisa de cair o queixo, né? Eu fico pensando que alguns membros devem ter ficado chocados, talvez pessoas tenham chorado, e tem pessoas dizendo não é possível, e outras pessoas até questionando, será que realmente foi João que escreveu? E será que João, quando escreveu, ele não está delirando? Porque existe um comportamento nessa igreja, partindo aqui do início do texto, que existe neles uma forma de ver a vida cristã como se eles fossem pessoas totalmente ricas, como se fossem pessoas que têm qualidade. Mas vamos fazer o seguinte, primeiro vamos dar o contexto para eles. Sim, a gente sempre começa aqui, né, falando do contexto. A gente sempre começa, porque, bom, vamos lá, eram 7 igrejas na Ásia Menor, região que hoje é a Turquia. Isso. E como é que era a cidade de Laodiceia? Essa cidade, ela foi fundada em 260 a.C. por Antíoco II, e ela ganhou esse nome em homenagem à esposa dele, né? Uhum. E é interessante, gente, porque realmente a cidade era muito rica. Havia 3 cidades ali na região que formavam digamos, uma tríade, né? Era Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Mas a principal e a mais rica delas era justamente Laodiceia. Sim, e é um contraste aqui com Éfeso, né? Porque Éfeso tem uma quantidade de habitantes enorme e ela é uma cidade pequena. Só que ela concentra riqueza. Isso é interessante, porque Éfeso é rica também. E ela é a cidade, digamos, que tem o comando da região mesmo. É considerada talvez a mais importante, né? A capital da região ali, né? E aí, agora nós estamos na cidade mais rica com pouca gente. Sabe o que eu estava vendo? A população deles era de cerca de 10 mil pessoas ou qualquer coisa. Não, perdão. 40 mil. Isso, 40 mil pessoas. Porque o contraste é que Éfeso seriam Éfeso seriam as 200 mil pessoas. Isso. Então, de 200 para 40 mil é uma diferença enorme. 5 vezes menos, né? Exatamente. 5 vezes menos. E apesar de ser menor, Éfeso tinha 1 anfiteatro e Laodiceia tinha 2. Isso é muito significativo. Sim. Porque o anfiteatro é um centro cultural.
Exato. Então, nós estamos falando de uma sociedade que ela se entretém. E a posição de Laodiceia é estratégica ali na região também. Por quê? Porque ela está no entroncamento de rotas comerciais. Uhum. Além disso, a cidade também concentrava bancos pra caramba. Ou seja, dinheiro circulando ali não faltava. Sim. Tanto que no ano 60 qualquer coisa, depois de Cristo, houve um grande terremoto lá e eles disseram para o imperador estava mandando dinheiro para as outras cidades que tinham sofrido o mesmo terremoto. E é interessante, gente, porque a gente já falou de terremotos em outras cidades dessa região, tipo, se eu não me engano, em Esmirna, foi no ano 17, aqui nós estamos falando 60 e poucos já, depois de Cristo. Veja como realmente é uma região com muita tendência de abalos sísmicos, pelo que a gente falou, se eu não me engano, em Sardes ou Filadélfia, não sei. Sim, foi uma falamos da falha geológica e tudo mais, exatamente. Isso. E aí, então, ela sofreu um terremoto de grandes proporções, muitos prédios ruíram, vidas foram perdidas, o império normalmente financiava a reconstrução. Ou isentava de impostos, né? E no caso, Laodiceia falou, não, nós não precisamos do dinheiro do império, porque eles tinham dinheiro pra caramba. Eles tinham muita sobra, né, na verdade. E assim, outro fator muito interessante na cidade, que é a cidade, porque normalmente as cidades elas são formadas a partir de locais onde você encontra o sustento básico, que começa pela água, né? A água é fundamental para a formação, ou seja, para os povos se unirem ali em torno dela, né? Então, cidades são feitas em torno de lagos, em torno de rios, em torno de cachoeiras, enfim. Não existe ser humano que sobrevive. Aliás, não existe ser que sobreviva sem água. Sim, exatamente, né? E hoje os grandes centros aí sofrendo com a quantidade de gente que, né, faltando justamente a escassez de água, o abastecimento. Existem recursos diferentes, por exemplo, você fazer uma captação de longe da água é uma coisa muito cara, né? Por exemplo, a gente está aqui na cidade de Curitiba e anos atrás nós sofremos com uma estiagem muito grande. O que aconteceu na cidade? Nós entramos em racionamento e esse racionamento aí atrapalhou a vida de muita gente, com o risco de dobrar no ano seguinte, né? Porque nós passamos um período que assim, chegou ao ponto de ter quase um colapso. Sim, e isso durante a maior crise sanitária do nosso tempo até agora. Eu não posso falar palavra aqui, porque senão a plataforma não gosta muito dessa palavra. Sim, né? Então a gente sabe, foi recente. Agora, o que aconteceu, né? Houve uma aceleração para poder haver captação de água, que senão a única saída seria você trazer água de muito longe, que seria assim, muito caro. Você teria que buscar água muito longe. Agora, Laodiceia fazia isso. Porque eles tinham dinheiro para buscar água de longe. Exatamente, porque não tinha água no local, mas eles faziam arquedutos. Não é que não tinha, mas não era suficiente. Não era suficiente, né? Para o abastecimento. E o arqueduto, para quem conhece... aqueduto, desculpa. Porque a gente fala tanto arque, né, de princípio. Aqueduto. Aqueduto de água, né? Isso. Então, ele é um duto de água. Isso. Então, quem não conhece um aqueduto e sabe que já pelo menos passeou em alguma cidade aí, principalmente naquela região da Europa, construções antigas, são coisas monumentais, lindas. Porque são arcos feitos para você criar, na verdade, é uma ponte onde o rio vai passar. Em Cesareia Marítima tem um aqueduto muito bonito lá, construído pelos romanos, né? Sim. O deles eram dutos de água mesmo, como o nosso encanamento mesmo, né? E ele vinha de duas fontes, das duas outras cidades que faziam parte ali da tríade, né? De Colosso vinha águas frescas e de Herápolis vinham águas termais, né? O problema é que a distância era grande entre as cidades e a água fresca chegava morna e a água quente chegava morna. Porque uma esfriava e a outra esquentava. Ou seja, a água dele estava sempre morna. Além disso,
A quantidade de minerais que tinha nessa água era tão grande. Eu não sei se vocês já, né, tiveram oportunidade de sair do Brasil. Eu lembro a última vez que eu estive na Inglaterra, eu fiquei realmente muito assustado com a quantidade de calcário. Calcário, né? Uma água que tem calcária. na água. Não é, às vezes a nossa água aqui no Brasil sai branca de cloro, lá é de calcário. E você toma e você sente que faz mal pro cabelo, faz mal pra um monte de coisa, Sim, né? pros rins. Isso, mas a água deles lá, ela continha tantos minerais que eles iam se acumulando nos dutos da água. Aliás, se você não segue a gente no Instagram, nós temos um carrossel sobre isso, sobre a Igreja de Laodiceia lá no Instagram, @crescer e frutificar. E lá tem foto, porque a gente faz questão de ilustrar, gente, com as ruínas, com as coisas, para vocês perceberem, tá? Então lá tem foto justamente de canos entupidos por causa da questão do minério. Agora já pensou cozinhar com esse tipo de água, né? Enfim. É complicado. Não ia ficar bom. Mas assim, ainda assim, se a gente for ver, a questão de buscar água tão longe é uma questão de oportunidade. Se você não tiver dinheiro, você não vai fazer isso. Isso. Outra característica da cidade também é que eles tinham uma fabricação de roupas a partir de uma lã preta que era meio brilhante assim. Então destacava, né? Era um fashion center. Era tipo uma Milão, Paris. Isso, uma cidade da moda mesmo, né? Isso, e as pessoas vestiam aquelas roupas com maior orgulho, porque fabricadas ali, com uma lã especial, ainda, né, meio brilhante e tudo mais, isso dava a eles até talvez sentimento de importância, né? Talvez não, com certeza dava esse sentimento de importância. E eles eram também um centro medicinal bastante importante. Sim. Em outras palavras, tudo isso, né, se a gente somar, digamos que é uma cidade muito bem abastecida. Tá? Ela está abastecida das necessidades básicas, como também de toda a condição de luxo. Nessa questão da medicina, eles eram especialistas em colírio. Isso muita tem gente, muito a ver com a carta aqui. E muita gente procura justamente essa medicação, porque não é como hoje que tem uma logística, um centro logístico de distribuição pelo mundo inteiro, né? Hoje você pode importar do outro lado do planeta. Se você tem dinheiro. Né? Os países importam, o comércio faz isso, né? Abrir lojas para poder vender esse tipo de produto. Então, quer dizer, hoje, com o mundo globalizado que nós estamos falando, a gente tem a oportunidade de ter princípios medicinais em todos os lugares. Mas quando você não tem... Mais acessíveis. Mas quando você tem mais dificuldade de transitar com essas questões, embora houvesse a venda, muita gente ia buscar essa medicação, né? Exatamente. E a igreja de Laodiceia? Então, como ela foi formada primeiro? Então, olha, gente, essa igreja é mencionada em outra carta na Bíblia. Interessantíssimo isso. Aliás, de uma cidade que a gente já mencionou aqui no nosso podcast, que é a de Colosso. E é na carta aos Colossenses que está. Eu vou abrir aqui para ler para a gente Colossenses 2:1. Vejam, eles tinham um relacionamento com Paulo, porque quem escreveu Colossenses foi o apóstolo Paulo, né? Então diz assim: quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Vejam, talvez eles não conhecessem Paulo pessoalmente, mas eles tinham um relacionamento com Paulo. Agora, no capítulo 4, os versículos 13 e 16, diz assim: Colossenses, tá, pessoal? Posso lhes assegurar... Não, vou voltar. 12, perdão, eu anotei errado. Então, Colossenses 4:12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, lhes envia saudação. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que praticam toda a vontade de Deus.
Posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Ou seja, as 3 cidades que a gente mencionou aqui, elas já tinham igrejas. E não se sabe se o problema de Laodiceia era o mesmo de Colossenses. Sim. De Colossos, perdão, Colossos, né? Uhum. Não se sabe. Muito provavelmente não, mas eles tinham algum problema muito grave ali. Alguns sugerem que o fundador da igreja poderia ter sido até o Epáfras mesmo, isso. né? Exatamente. Poderia, mas a gente não tem essa certeza, né? Sim. Agora, é importante a gente voltar um pouquinho, porque a gente está falando da condição da cidade, tem a ver com a carta, a gente está vendo toda essa estrutura que, querendo ou não, né? É incrível porque Jesus, ele usa justamente o estilo de vida deles como um fator, uma maneira, um canal para fazer os apontamentos. Isso. Todos os problemas e a forma de corrigi-los. Como a gente tem falado aqui continuamente, a vida e a cultura da cidade, de alguma forma, influenciam o comportamento, a igreja. Infelizmente, né, porque deveria normalmente ser a igreja, isso é o plano de Deus, né, a igreja influenciando o mundo com a mensagem do evangelho. Sim. Mas o que está acontecendo aqui é o contrário. Bom, mas é importante a gente sempre falar isso, né, gente? A tendência é nós trazemos a nossa cultura para a visão das coisas de Deus. E isso a gente tem que aprender a separar. Né? Porque não é tudo da cultura que é ruim. Sim. A gente tem que saber diferenciar o que da cultura é bom. Há o problema do comportamento da cultura e também há o problema, às vezes, da visão da cultura. Porque quando nós estamos falando de cultura, a gente também tem que entender que os escritos não foram feitos para a nossa cultura. Isso. Então, por causa justamente dessa digamos, confusão que a gente pode fazer da nossa interpretação cultural, isso influencia, impacta, isso pode até abrir brechas para comportamentos equivocados. Por exemplo, vamos falar da nossa cultura, a cultura do jeitinho brasileiro. Isso. Vamos lá. Ser flexível é bom. É bom. É ótimo. Sim. Ajuda. O jeitinho brasileiro tem a ver com essa questão de flexibilidade. Mas, às vezes, isso pode ser usado para o mal. Exatamente. E quando esse jeitinho brasileiro usado para o mal é aplicado dentro da prática da igreja, isso traz prejuízo. Isso tira o poder do evangelho. Isso. Não é que o evangelho perde poder, né? O evangelho sempre tem poder, mas ele deixa de atuar com poder na vida de quem tá colocando para fora. Sim, mas da mesma forma que você está falando de ver as coisas com um jeitinho, sem pensar em trapaça, mas você lê textos do tipo, né? Jesus, ele diz assim, vai, faz a tua oferta, porque a pessoa foi curada por Jesus, e diz assim, Jesus dizendo, não conte a ninguém. Tem gente que interpreta o texto achando que Jesus está dando um jogo de marketing, né? Que é um jeitinho de provocar a pessoa para ela ir lá e contar para todo mundo, porque aí depois Jesus tem uma multidão seguindo ele, gente curiosa, e aí ele tem mais oportunidade. Não, ao contrário. O texto diz que Jesus ele teve problemas para entrar na cidade, que o foco dele, o que ele tinha como mais importante era ensinar e não fazer milagres. Por isso que ele acabou se concentrando muito na Galileia e não na Judéia. Ele ia para a Judéia muitas vezes só nos períodos de festa judaica. Por quê? Porque a cultura religiosa da Judéia estava colocando Jesus para fora. Sim. Enquanto na Galileia ainda havia aceitação. Exato, e ele podia ensinar, porque ele era visto como mestre, enquanto ele era rebatido lá em Jerusalém. Agora, voltando aqui, né? A gente está falando justamente dessa questão cultural, e que Jesus ele faz uma apresentação inicial para essa igreja, e essa apresentação tem justamente um jeito de confrontar esse comportamento. Ele abre a carta dizendo assim, ao anjo de Laodiceia escreva, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É como Jesus se apresenta, a gente sempre fala disso também. Porque é importante, se uma carta tem um destinatário, ela tem um remetente. Jesus está dizendo, o remetente não é João, sou eu. Isso.
E ele está se colocando aqui na posição como o princípio da criação de Deus, ou seja, aquele que tem poder. Todas as coisas, como o próprio apóstolo Paulo fala, foram criadas por ele, para ele, por meio dele. Exatamente. Ou seja, ele é a origem. Na minha Bíblia fala que ele é a origem da criação. A tua fala o quê? A minha diz o princípio. O princípio. É a mesma coisa. Então, como disse o próprio apóstolo João no seu evangelho, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí ele continuou dizendo que as coisas foram feitas a partir desse verbo. E nada do que foi feito sem ele. Exato. Né? E é isso que Jesus está dizendo. Eu sou a origem da criação, mas ele primeiro fala que eu sou o amém. Eu sou também a conclusão. Exatamente. Gente, Deus tem na sua mão o começo e o fim da história. E o meio. Ele tem também na mão. Uhum. Agora, o que isso quer dizer para essa igreja em especial? Porque se ele começou a apresentação dele nesse sentido, o que ele quer comunicar para essa igreja? O quê? Agora fala. Sempre dá uma provocadinha, né? Então, pensa assim, nós estamos falando de uma igreja que ela justamente está numa posição até perigosa, porque eu digo assim, quando a gente é abençoado demais, a gente pode se equivocar com a vida e não perceber os verdadeiros valores da vida. Então, é uma igreja que a gente já vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, usando até outros textos que mostram bem isso, mas é uma igreja que ela tá numa conduta que para ela tá acima do bem e do mal. Ela é uma estrela, digamos assim, né? Então ela é uma igreja poderosa, é um povo poderoso, é um povo de sucesso. Essa é a palavra que a gente tem que parar aí para pensar. Sucesso. Mas o que é sucesso? Então, primeiro, no caso deles, sucesso não era uma multidão reunida debaixo de um prédio, porque não era assim que a igreja primitiva funcionava. Sim. Então não é essa ideia de a igreja de sucesso, é a igreja que tem 10 mil membros, então eles precisavam de um anfiteatro para se reunir. Não é isso, gente. As comunidades eram pequenas. Mas veja que a própria postura da igreja com relação a si própria é uma postura de eu tô bem. Sim, eu sou em si, eu exalo o sucesso. E Jesus está dizendo, queridos, eu sou o começo, o meio e o fim. E ele ainda se põe como uma testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, galera, presta atenção aí, porque o que eu tô falando não é mentira nem exagero. Exatamente. Cada palavra do que eu disser a respeito de vocês é a condição que vocês realmente se encontram. Exatamente. E é difícil para quem tá por cima. Porque quem tá sentindo um sucesso, para quem tá vendo as coisas... Nunca gosta de ser criticado, nunca gosta de ser. Lógico. A primeira reação que vai ter é uma reação tipo, por que tá falando isso? Eu não vejo motivo de estar dizendo uma coisa dessa. Eles não poderiam dizer para Jesus, né? Não. Quem é você para dizer isso? Não, eu sou o Senhor da igreja. Sim, mas eles poderiam questionar de outras formas, Sim. né? Será que é João que tá falando aqui em nome de Jesus? Será que isso daqui não é um equívoco? O que está acontecendo? Não, Jesus ele tem que deixar bem claro. Ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. E ele tem, então, a autoridade para fazer esse apontamento. Então, é difícil, né? Uma vez um pastor falou para mim uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim, olha, para você trazer uma crítica sobre uma autoridade, é ideal que você tenha tanta autoridade quanto ela. Por quê? As pessoas que têm autoridade não escutam quem não tem autoridade. Por mais certo que possa estar. Exatamente. Por mais certo. Por isso, pensando lá no rei Acabe de Israel no Antigo Testamento, para ele era muito difícil ouvir os profetas de Deus, mesmo Elias. Embora ele reconhecia que havia um poder naqueles homens. E era só por isso que eles ainda tinham respeito de Acabe. Nenhum respeito de Jezabel, né? Mas eles ainda tinham algum respeito de Acabe. Ok. É isso aí. É isso aí. Acabou. Obrigado. Quê? Gente, não. Eu não sei o que deu nele agora. Não acabou nada. Não, estamos só começando, né? O texto aqui tá falando assim... Estamos só na apresentação de Jesus. A apresentação de Jesus, né? Logo em seguida ele já
pum, ele pega pesado. Ele diz assim, eu conheço as obras que você realiza. Você não é frio nem quente. Então, quem dera você fosse frio ou quente. Quer dizer, ele partiu de uma apresentação de alguém que tem autoridade para chegar junto. Agora vocês vão ouvir o que eu tenho para falar. Eu conheço muito bem a conduta de vocês. E a conduta de vocês é algo muito parecido que a gente vê na cidade, né? Essa água morna, cheia de mineral, nada gostosa de tomar. Meu líquido favorito, gente, é água. Eu realmente amo água. Agora, eu fico me imaginando se eu morasse num lugar como esse. Se eu mudasse aqui do Brasil para morar num lugar como esse, eu ia sofrer muito. E Jesus diz, olha, a qualidade de você está tão ruim, que entra na minha boca, eu tenho vontade de vomitar. Sim, agora veja bem, a crítica aqui em cima das obras. Porque ele está fazendo uma comparação dessa questão da vontade de vomitar, uma coisa que embrulha o estômago, com relação ao que eles praticam, ao que eles vivem, a forma como eles vivem o cristianismo. E olha, gente, realmente, aí entra aquela pergunta, né? O que é ser quente e o que é ser frio? Porque, cara, como a gente acha que tem um termômetro espiritual dentro de nós para medir a temperatura do outro, cara? Pior é isso, é que é sempre a temperatura do outro. Então, nunca é a nossa. Então, aqui a gente teve uma experiência lá quando nós estivemos na Itália, né? Você quer contar? Eu acho que é bem legal, porque assim, para quem não viu, ou quem não conhece um local termal, né? É gostoso demais. Embora aqui no estado do Paraná, se a gente for para aquela região lá de Ampere, tem muitas termas ali, né? Aqui no Brasil tem bastante, né? Lugares. Santa Catarina tem, Caldas Novas. Mas tem muita gente que nunca passou por um lugar termal, né? Isso, nós tivemos, coincidentemente, porque nós fomos visitar um casal de amigos nossos, que até ele partiu recentemente para estar com o Senhor, né? Morando numa cidade termal, lá da Itália. E nós visitamos um museu de um banho romano, gente, e olha, é impressionante a engenharia romana para fazer, a partir inclusive das térmicas, as saunas, sem ficar pingando os vapores que sobem a partir das próprias águas termais, né? Sim. A média de temperatura, pessoal, da água termal, eu tive pesquisando isso, entre 30 e 40 graus. Só repetindo aqui que você falou uma coisa, talvez a pessoa não visualizou. Mas pense assim, numa sala que tem a sauna, que até o teto dela é feito de uma maneira que depois que o vapor condensou lá no teto, ele vai normalmente pingar na pessoa e aquele lugar tá quente. Mas quando pinga aquela água, né, dá aquela sensação ruim. E lá não fazia isso. Não, porque foi preparado para escorrer. Para escorrer para as bordas da... Olha, é impressionante. Realmente, assim, a engenharia romana, gente, é aquele negócio que você diz, cara, não acredito que isso foi construído... Detalhes. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Então, assim, é muito interessante ver esse tipo de experiência quando a gente está lá. E quando Jesus diz assim, olha, se vocês fossem quentes, eu ainda poderia aproveitar, né, o caráter medicinal desse tipo de água. Exatamente. Se fosse frio, eu poderia aproveitar e refrescar a minha sede, porque a água termal você não bebe, né? Ela faz bem para a pele, ela faz bem para um monte de coisa, mas não para beber, não para ser ingerida. Sim. Agora, se fosse fresco, porque tem gente que diz assim, quando Jesus diz assim, se fosse frio ou quente, então Jesus prefere que seja frio. Não, ele está falando com relação à água lá. Jesus não quer ninguém frio, não. Então, a gente tem que tomar cuidado aqui com relação à metáfora, porque assim, existe uma coisa muito importante quando a gente faz qualquer alusão à metáfora, ou usa a metáfora, é que a metáfora ela tem um ponto importante, ela não pode ser medida nos detalhes. Então, o que acontece? A gente não pode pegar, através da nossa cultura, e olhar para o texto e achar que Jesus está falando de fé quente, fé fria. Não é nesse sentido, né? Quer dizer, como é que eu vou mensurar aqui? A pessoa está com uma fé mais fria, então tudo bem, fica mais fácil para Jesus aquecer de volta.
Então, o texto não está falando isso, né? O texto está falando justamente sobre a condição daquela água da cidade e com relação às obras que o povo está praticando. E a gente tende a achar que eu tenho uma teologia boa, eu leio a Bíblia todo dia, então eu tô bem na minha fé. Ou eu vou no culto, eu chorei no culto, eu tive alguma manifestação emocional, eu tô bem na fé. Quente. Eu vou a todos os cultos, eu dou meu dízimo, eu tô bem na fé. Não é assim que Jesus está medindo essa questão do quente, frio ou morno. Né? Ele tá, na realidade, o frio e o quente acabam não sendo nem problema, porque se fosse frio como a água de Colosso que refrescava, tá tudo bem. Se fosse quente como a água de Herápolis, tá tudo bem. O problema é que era morno. E esse frio aqui não é afastado de Cristo. Não. Então, essa ideia do frio não é que você está separado de Cristo. Não, é que é uma água própria. O quente é uma água própria. Para banho, né? Inclusive as águas termais fazem bem para a pele e tudo mais, e a outra água faz bem para refrescar. Isso, tem serviço a água, né? Quer dizer, ela tem propósito a água. Se é quente, não, né? A morna não tem propósito. E aqui que tá a questão, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque está interpretando de maneira equivocada. As obras deles não têm propósito. É porque as pessoas ficam achando, então Jesus está querendo que a pessoa fique fria. Não, Jesus não quer que ninguém esfrie na fé. O que ele está falando, ele está fazendo é o que você falou, a questão da metáfora. Água fria é bom, água quente é bom, água morna não tem utilidade. Não. Né? Então tá. E o que é ser morno? O próprio Jesus esclarece isso na carta. Né? Ele fala o que é ser morno. É bom a gente sempre lembrar que tudo que a gente está lendo aqui, se você tiver atenção ao texto, você percebe. O texto está mostrando isso. Não existe nenhum mistério aqui no texto. É só questão de ler atentamente. Exatamente, né? Uma interpretação correta. Isso, e quando você lê atentamente, Jesus diz, e é tão ruim a água, né, que Jesus está a ponto de vomitar, ou seja, essa água realmente não presta para nada. E ele diz, você, igreja de Laodiceia, diz... Eu sou rico e próspero, fala a minha versão. Você leu com alguma coisa diferente. Deixa eu ver aqui. Qual o versículo mesmo? Versículo 16. 17, isso. Você diz, sou rico e estou bem de vida. A minha fala próspero, né? Não preciso de coisa alguma. E para que essa era a autoavaliação que a igreja tinha de si própria. Então aquela cultura de prosperidade da cidade, ela tinha invadido a igreja no sentido de eles se achavam bem espiritualmente. Sim, tá tudo certo. Nós temos a provisão, nós temos a necessidade. Era um conceito da lei judaica que a prosperidade era sinal de bênção de Deus, né? Então, toda pessoa que, como o Salmo 1 fala, medita na lei do Senhor, essa pessoa vai ser próspera. Então, era esse conceito. Então, se eu tenho dinheiro, eu estou bem, porque Deus está me abençoando. E não é isso que hoje em dia a gente tem visto. Exatamente. Algumas pessoas falarem. Sim, tem muita gente baseando a sua fé em como a pessoa consegue levar a vida. Então, se a vida parece que está tudo favorável, então eu estou bem com Deus. Se a vida não está favorável, então alguma coisa não está bem com Deus. E é justamente o contrário, muitas vezes. Eu não estou dizendo que existe uma equação para a gente dizer assim, é dessa forma que funciona. É que uma coisa não significa outra. O fato de eu minha vida parece que está tudo indo bem, não significa automaticamente que isso é resultado da bênção de Deus. Não quer dizer isso. É bênção, né? Mas não quer dizer que ele está te aprovando espiritualmente. Mas o próprio texto, a própria palavra diz que Deus faz chover sobre justos e injustos. Exato. Então o injusto uma hora vai receber também. Sim. Bom, e se a gente for medir, então, questão de bênção de Deus no sentido espiritual por riqueza, o Elon Musk...
Então, Sim, esse é um homem espiritual. E como é que é lá da Microsoft? Que eu esqueci? O Bill Gates, né? Bill Gates Não, também todos eles, né? Entre outros ricaços do universo seriam, esses homens aí, estão debaixo da bênção, então eles são homens de Deus. E o problema não é riqueza, gente, porque dinheiro não é mal em si. Sim. É mal o valor que ele ganha na nossa vida, na nossa perspectiva. E voltamos ao ponto. Qual é o propósito? Tem propósito ou não tem propósito? Quando não tem propósito, tudo que você está vivenciando mostra o quanto Deus se desagrada disso. Não serve para nada. Deus prefere pôr isso para fora, porque para ele dá um mal-estar. Uma vez eu vi... Era parte da campanha de arrecadação de oferta missionária na igreja que a gente estava, e tinha um vídeo muito bonito falando a respeito, né, de ofertar com generosidade para abençoar a obra missionária, não sei o quê. E eles diziam justamente isso. O problema não é você possuir os bens, o problema é os bens te possuírem. Sim. E você julgar a sua vida a partir dos bens e atribuir valor à sua vida a partir dos bens que você tem. Gente, o Tiago fala assim lá em Tiago 1, do 14 e 15. Ele diz que, ao contrário, cada um é tentado pela cobiça, pela própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E aí eu tô lendo na tua versão, tá? Porque eu anotei aqui. Então a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, a cobiça fica grávida, né? Você fica grávido com a cobiça ali. Ela dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E olha, gente, muito cuidado, porque tá cheio de pastor apelando à sua cobiça, cheio de gente no marketing digital apelando à sua cobiça. Agora mesmo, um pouco antes da gente começar a gravar esse podcast, eu estava vendo as estratégias da tal da fórmula, né, para você atrair clientes, e ela é maléfica. Gente, não tem nenhum problema em vender, tá? Não, realmente não. Aliás, se a gente for pensar assim, né, de acordo com a palavra de Deus, um homem de Deus tem que ter remuneração. Sim. E ele tem que ser sustentado. Foi isso no Antigo Testamento, é isso no Novo Testamento. Agora, quando você faz disso um comércio, o próprio Senhor Jesus já criticou isso, né? Que é esse tipo de vender as coisas da fé. De graça recebeste, de graça dai. Vamos lá, de novo, esse versículo que você fala aí, o pessoal interpreta errado e acha que, por exemplo, se eu escrevo um livro, eu não posso cobrar pelo livro. Só que não sabe toda a produção. Gente, isso aqui que nós não estamos cobrando nada e nem ganhando nada do YouTube, isso aqui tudo tem um custo bem alto pra gente. Graças a Deus, nós temos algumas pessoas que têm nos ofertado. Que nos abençoaram com alguns aparelhos. Se você quiser fazer parte disso, isso aqui não é para a gente ficar rico, não é esse o nosso desejo, não é por isso que nós estamos aqui, é justamente para levar a palavra de Deus. Nós vamos deixar o Pix aqui embaixo. Qualquer doação, gente, você está nos abençoando. Nós temos 3 câmeras, nós temos esse microfone aqui que foi doação também, nós temos um computador ali, nós temos uma mesa de som, nós temos iluminação. Tudo aos poucos a gente tem crescido. Tem gente que trabalha na edição de som, de vídeo. Tudo isso tem um custo. Tem um custo. Né? E ainda a pessoa, que é a minha filha, que faz a edição de vídeo, ela não tem cobrado por isso. Ela tem feito isso com prazer, tá? Para que vocês tenham esse conteúdo para vocês. Agora, voltando. Só resume aqui. De graça recebeste, de graça dai. Ok. Voltando a esse ponto. Você quer voltar desse ponto? Porque você não explicou, então... Então, não é, gente, que a igreja deixa de ter compromisso com seus obreiros, principalmente com aqueles, como disse o apóstolo Paulo, que se empenha no ensino da palavra mesmo. E não esse povo que anda por aí tentando arrecadar dinheiro, fazendo festa, firulas e falando o que eu acho. Não é o que eu acho que é importante, irmão, é o que a Bíblia fala. Nós estamos aqui para interpretar o morno, o que é o morno, e nós estamos usando as palavras de Jesus. A gente não está trazendo conceito novo. Agora, tomem muito cuidado, porque o diabo hoje em dia anda apelando demais para
para a cobiça das pessoas. Porque tudo você vai ficar rico sem trabalhar, né? Você trabalha 2 horas por dia e ganha 2 milhões por mês. Exatamente. Não, eu fico horrorizado em ver algumas pessoas ofertando conhecimento, cursos, né? Curso de como vender curso. Você diz assim, rapaz... E assim, a proposta que é feita é como se dissesse, você depois que receber isso, daí você vai ter tudo que você quer. Então o curso vai abrir... Mas aí você termina o primeiro curso e ele diz, mas eu não te dei tudo ainda, você precisa comprar o próximo curso. E isso vai no online e no presencial, porque tem gente fazendo isso no presencial também. Sim. Então, esse tipo de comportamento de pessoa... para essas pessoas que agem dessa forma, como esse marketing todo, você vai olhar e vai dizer assim, nossa, ela tá tão bem, né? Então ela tá bem na fé. Então Deus tá abençoando. Isso é um novo ministério, é um novo jeito de fazer. Não é novo ministério, não é novo jeito de fazer. Isso é um escândalo pro evangelho, vou dizer bem claramente. Se você é cristão e vive dessa maneira, enganando as pessoas, defraudando... Isso é defraudar mesmo, não sexualmente, mas em outros sentidos. Exatamente. Você está defraudando pessoas. Então, desculpa, você está muito longe. Agora, você talvez se acha satisfeito. Você está autossatisfeito. Você diz assim, não, tá tudo bem. Como diz a igreja aqui, eu sou rico, tô bem de vida, não preciso de nada. E pior é que é aquilo que você falou. Como essas pessoas chegaram na escala social, numa elite que ganha um salário que pouquíssimos brasileiros ganham, para você chegar numa pessoa dessa e repreender e dizer, meu irmão, você está em pecado. Isso é comercialização da palavra do Senhor. Não é viver da palavra, é comercializar e ainda distorcendo, porque se pelo menos pregasse direitinho, né? Mas se pregar direitinho não vai de repente não vai fazer isso, fazer tanto sucesso, entre aspas, né? Não. Falar a verdade não traz sucesso. Agora, isso nós estamos falando dos pregadores. Agora eu vou falar para você, porque você pode ser essa pessoa que não vê a hora de ganhar muito dinheiro vendendo seja lá o que for, fazendo isso que o Fábio falou, defraudando as pessoas, porque você quer ganhar dinheiro sem trabalhar. E Deus falou para Adão lá depois da queda, é com o suor do teu rosto que você vai ganhar o teu pão. Sim, então a gente tem que tomar cuidado, porque isso aqui é um alerta. A gente não está trabalhando de forma moralista, dizendo assim, você vai pro inferno, não é isso, meu irmão. Presta atenção, que quem está sussurrando no teu ouvido é o inferno. Exatamente o que Satanás quer que você acredite, porque você vai se desviar da fé ao ponto de Jesus dizer assim, olha, tudo que você está fazendo em termos de propósito para mim, dá vontade de jogar fora. Exato. Sabe, nós como cristãos, por exemplo, por que alguém escolhe ser médico? Por que alguém escolhe engenheiro? Por que alguém escolhe ser... Não estou dizendo que todo mundo que escolhe essas profissões está indo, mas muita gente está indo para essas profissões por quê? Por causa do dinheiro e do status social que traz. Agora é influenciador também, né? Influenciador, Sim. Você não precisa nem fazer faculdade. Você é um influenciador, você vai ganhar bastante. E tem um monte de gente querendo ser influenciador. Se é para falar besteira, filho, não vai influenciar ninguém, não. Fica na tua. Não Agora, atrapalha. Vamos dar uma olhada aqui, o texto dizendo assim, Jesus continua repreendendo eles, dizendo, além da questão deles se acharem ricos e não são, Jesus ele fala, você não sabe. Existem outras posições aqui, Jesus está chamando a atenção. O que você não sabe? Você não sabe que você é um infeliz, sim, você é um miserável, você é um pobre, você é um cego e você é um nu. E esse infeliz aqui não é um infeliz de, triste. Não, é tipo, é um infeliz, hein, cara? Essa é a ideia. É esse tom de infeliz. E todas as atribuições que está fazendo aqui, Jesus está chamando a atenção, dizendo assim, você é isso aqui. Tudo isso tem a ver com esse comportamento e Jesus está fazendo um contraste aqui. Ele está falando justamente de forma chocante, contrastando, para dizer, a cidade do colírio é cega, a cidade da roupa é nu, a cidade da riqueza é pobre.
né? Olha só que contraste. E miserável. E miserável, exatamente. É uma pobre de miséria mesmo. Mas o quê? De vida com Deus. Olha, Jesus falou que são bem-aventurados, aliás, é a primeira bem-aventurança, os pobres de espírito. E é dessa pobreza que Jesus está falando. Então, olha, Jesus só falou para um rico, vai e vende tudo que você tem. Por quê? Porque aquele rapaz tinha o coração dele na riqueza. Mas Jesus estava cercado de mulheres e homens ricos. Sim. Tanto que ele foi sepultado entre os ricos. Sim. Ou seja, os ricos abriram até o espaço que eles têm para justamente José de Arimateia, no caso, né? Ele ter cedido espaço para Jesus estar sendo sepultado. Isso, sepultado. Exatamente. Então, gente, vamos lá. Pobreza de espírito não é igual pobreza financeira. Não é disso que a gente está falando. Por isso que eu disse, Jesus só falou para um rico, para ele se desfazer dos bens. Então, Jesus não é contra que pessoas tenham bens materiais. A pobreza de espírito é aquela que reconhece que depende de Deus para tudo. Isso. E você pode ser rico e pobre de espírito. Pobre e pobre de espírito. Uhum. Ou você pode ser pobre e orgulhoso também. Sim. Porque não é só rico que é orgulhoso. Tem pobre que é orgulhoso. Né? Não é por aí que se mede. Então, vejam bem. É o que você falou. Jesus está contrastando quando ele diz aqui, eu vou trazer o diagnóstico para vocês, já como a testemunha fiel e verdadeira, eu vou trazer o diagnóstico para vocês e vou dizer que se vocês são tudo isso daí. Exatamente. Então, ou seja, a autoavaliação que vocês estão fazendo sobre vocês está tão distorcida que vocês estão correndo risco. É isso que Jesus está dizendo. E aí entra naquele outro aspecto, né? Porque ele vai falar, primeiro, do conselho que ele tem para esse povo e depois ele fala sobre uma questão relacionada a tal porta. Mas vamos primeiro por parte, né? Primeiro vamos lá. Ele fala pro povo, vocês que têm tanto dinheiro por aí, né? Então eu vou dizer, compra de mim. Compra de mim. Essa expressão é interessante porque você diz, mas peraí, Jesus está vendendo, virou vendedor agora? Não é graça, né? Então, agora não é de graça, agora tá vendendo? Não, é que é um povo que está tão acostumado a ter posses e comprar, adquirir. Jesus está dizendo, vocês estão adquirindo da fonte errada. Com relação a coisas espirituais, é que vocês deveriam fazer a aquisição da fonte certa. Porque vocês não estão trabalhando pelo que, como Jesus mesmo disse, né? Pelo que nem que é imperecível, ferrugem, né? Exatamente, pelo que é imperecível. Vocês estão trabalhando só pelo que perece. Exatamente. Então, ou seja, o que vocês estão adquirindo ou comprando, vocês no final das contas não têm nada. Espiritualmente vocês são pobres. Aí ele começa a dizer, então vamos lá, vamos comprar a coisa certa. Vamos comprar ouro de forma certa, que é ouro refinado, ou pelo fogo, quer dizer, aquele ouro puro. Vamos comprar... E o que é esse ouro? Esse ouro daí é justamente, veja, uma cidade que tem circulação livre de prata, né? Como Exatamente. A gente falou aqui no começo. Ela tem circulação livre de prata, dinheiro correndo pra caramba. E Jesus está dizendo, não, agora vocês vão comprar de mim as coisas espirituais. Isso. Purificadas pelo fogo. Isso. Que é o fogo da tribulação, das provações, daquilo que nos faz decidir perseverar. Vocês precisam comprar de mim esse tipo de ouro, porque vocês estão vivendo muito da prata daí de baixo. Novamente a metáfora, não é o metal. É o que esse metal representa, o que é a representação dele no reino espiritual. É justamente a coisa mais valiosa do reino espiritual. Vai adquirir as coisas que têm valor no reino espiritual. O que mais que ele fala? Depois ele diz, essas vestes pretas aí bonitas, né, dessa lã meio brilhante aí, tá deixando vocês nus na realidade diante de mim. Então eu vou aconselhar vocês que vocês comprem as vestes brancas. Quer dizer que Deus tem problema com a nudez? Não. É que ali é uma ideia de vocês Metáfora de novo. Vocês estão expostos a uma vergonha, né?
Como uma pessoa que fica nu na frente de uma multidão vai se sentir totalmente envergonhada. Tem gente... Eu acho essa tática muito estranha, né? Mas tá nervoso pra falar em público, vai... Imagine que todo mundo ali tá sem roupa. Por que você tem que tirar a roupa de todo mundo pra você se sentir à vontade? Não vai ridicularizando os outros, né? Na verdade, assim, todo mundo que tá nu diante de um estranho ou de uma pessoa que não conhece o suficiente, vai se sentir exposto. Tá vulnerável. Então ele tá dizendo assim, olha, vocês estão numa situação de vulnerabilidade, de exposição diante de mim, que é vexatória. Vocês estão passando vergonha. Estão ricos com todo o vestimento, passando vergonha no reino de Deus. Gente, agora pensa ouvindo tudo isso de Jesus e ainda depois no final ele fala assim, e aí tem colírio também. Vocês estão achando, estão enxergando muito bem por causa dos colírios medicinais que vocês têm aí. Não tô vendo nada. Compra de mim, porque vocês não estão nem se enxergando, nem me enxergando. Exatamente. Ou seja, ou vocês tratam essa cegueira, porque essa é a ideia do colírio, tratam comigo, ou vocês realmente estão correndo risco. Aí entra o aspecto da porta. Não, antes disso, antes da porta... Porque até aqui tá bem duro o discurso de Jesus. É verdade, ele tá chamando a atenção com relação a essa dureza, né? E aí para que as pessoas não desanimem, porque Jesus é assim, é amoroso, né? Para não dizer, eu desisti de vocês, ele diz assim, não, olha, eu repreendo aqueles que eu amo. Ele mesmo falou isso aqui. É uma atitude relacionada ao amor. 19, eu corrijo e disciplino. Se eu tô falando essas verdades para vocês... É porque vocês precisam desse confronto para se corrigir, né? E olha, gente, eu não sei o que Deus está falando aí no seu coração hoje, mas saiba que se você está recebendo de Jesus uma repreensão, não é para você ficar medindo a temperatura espiritual dos outros, não. Essa é uma carta que a gente tem que usar para fazer uma autoavaliação. Exatamente. É para tratar a autoavaliação. É para a gente sempre permitir que Jesus nos traga a verdade e o remédio. Porque a gente, para falar bem a verdade, a gente é bem pior do que a gente imagina. E é isso que Jesus quer mostrar pra gente. Né? Então, e ele diz, eu tô te corrigindo, eu tô te disciplinando porque eu te amo. Sim. Aí vem o lance da porta. Aí vem o lance da porta que todo mundo acha que é um texto evangelístico. E não é um texto para a igreja. A ideia desse texto aqui é dizer assim, escuta, vocês chegaram ao ponto de me colocar do lado de fora. Jesus, o dono da igreja, o que comprou a igreja, aliás, com um preço bem alto, está do lado de fora da porta. Esse povo não tem nenhuma intimidade com Jesus. Tanto que a proposta de Jesus é dizendo assim, olha, eu estou aqui chamando a atenção de vocês como alguém que está batendo numa porta. Dizendo assim, pode abrir, a gente conversar. Agora, se você realmente me ouvir e abrir a oportunidade, eu vou ter intimidade, porque eu vou cear com você. Tem a condição aí, né? Se você me ouvir, Exato. Porque ele está batendo, mas a pessoa tem que ouvir e abrir. E abrir. Tem que ter essa abertura para ter a intimidade. A igreja de Laodiceia não tem intimidade com o dono dela. Ela está quase morrendo. Gente, vejam, essa Mas igreja... achando que está sadia. Exato, né? Normalmente é assim. Quando Jesus está falando da parábola do semeador, tem uma parte da semente, isso está lá em Mateus 13, se vocês quiserem ver depois, tem uma parte da semente que cai entre os espinhos. E ela brota. É fruto da palavra. Aquele broto é fruto da palavra. Mas Jesus diz assim, as que caíram entre os espinhos representam os outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza. Era justamente o problema da igreja de Laodiceia, de modo que elas não produzem fruto. E era o que estava acontecendo, porque a semente ali não era de uma flor, de uma orquídea, sei lá. Não, a semente era de uma árvore frutífera. Ela brotou, mas não vai chegar a dar fruto. Por quê? Porque as preocupações com a riqueza. Então, onde está o teu coração é muito importante, viu, gente? A tua
preocupação em ficar rico, e se ela for realmente muito grande, você está servindo mais a Mamon do que a Jesus. Sim. E não dá para servir os dois. Sim. E o final dessa proposta toda, que Jesus ele chamou a atenção de tal maneira quase que esmagando, né? Apertando, dizendo assim, eu tô amando vocês. Mas ele termina dizendo assim, olha, eu tive um ministério que fui esmagado e fui humilhado, mas eu venci e sentei no trono do meu pai. A proposta é a seguinte, eu tô esmagando, eu tô apertando, vocês estão humilhados aqui, mas ao vencedor, ou seja, aquele que superar a questão, ou seja, se permitir ser humilhado, passar por isso tudo para ser corrigido. Jesus não precisou ser corrigido. Ele simplesmente se humilhou justamente para vencer a missão. Então, eles precisam ser corrigidos. Para quê? Para voltar à missão. Então, eles estão sendo humilhados pelo próprio Senhor Jesus. Não é pelo mundo. O mundo está tudo certo, estão aplaudindo, estão dizendo assim, esses caras aí que são bons. Mas Jesus está dizendo, eu quero dar para vocês a condição de assumir uma posição junto comigo no governo do planeta, no futuro. Que proposta amorosa, né? Exatamente. É duro agora, mas calma, porque aquele a recompensa vai. Exatamente. Aquele que passar por essa humilhação, modificando seu comportamento, aceitando a humilhação que Deus permite, esse daí vai vencer. É, porque os que são humilhados é que vão ser exaltados. Quem tem tudo nessa vida, gente, Jesus mesmo disse, vai ficar com tudo dessa vida. Só que isso aqui dura 80, 90 anos se você tiver uma saúde muito boa. A eternidade é diferente. Aí você tem que escolher o que é mais importante, qual investimento é mais importante. Investir para ficar rico nessa vida ou investir para ficar pobre de espírito nessa vida, cada vez mais dependente de Cristo. Eu acho que das coisas mais bonitas que tem nesse texto é Jesus dizendo assim, vem comprar vestes brancas. Vem comprar vestes brancas, porque essas vestes brancas é um símbolo do povo que foi redimido. Mais uma vez, é uma metáfora. Né? Gente, fashion do céu não vai ser roupa branca. Ou branco. Todo mundo vestido de médico. Sim. Mas a questão é justamente essa remissão, essa salvação, o poder que tem essa ação de Cristo na vida da nossa vida, na vida do ser humano. E ele está propondo isso para a igreja de Laodiceia. De tudo que eles ouviram, de toda... É vexatório depois de todas as igrejas terem recebido a sua cartinha, né, seu recado. Agora chega a de Laodiceia, não tem um elogio, mas tem palavra de amor ainda. Exatamente, sim. Tem a palavra de amor. Vejam, gente, isso que é maravilhoso de Jesus. Não tem um elogio, mas tem uma palavra de amor. Eu estou fazendo isso, eu estou corrigindo e disciplinando vocês porque eu amo. E se vocês deixarem eu entrar na igreja, de novo, a igreja que é minha, eu vou deixar vocês se sentarem no meu trono. Só abre a porta para eu ter esse tempo de mesa com vocês, que eu vou te levar daqui pro trono. É isso aí. É isso aí, né? É isso aí. Então a igreja de Laodiceia deixou recado pra gente aprender a fazer autoavaliação. Então aqui que a gente tem que parar para pensar e levar o nosso cristianismo sempre debaixo da humildade, porque ele nos dá a vitória em cada circunstância. E aí, o que você achou do episódio de hoje? Deus falou ao seu coração? Conta pra gente aí nos comentários. Se você gostou, deixa o seu like, porque isso ajuda também o nosso canal. Também lá no Spotify, pessoal, nós gostamos muito de ouvir de vocês, tá? Ali a gente tem recebido menos, né? Sim. Mas podem deixar comentários pra gente, porque isso é bem valioso. Foi muito bom estar com vocês de novo. É isso aí, com certeza. Embora aqui não foi muito popular, né? Os textos aqui, como eu falei na outra carta de Filadélfia, é tão gostoso de ler, né? Mas com certeza aqui tem uma mensagem pra gente levar no coração. Então, nós encerramos as cartas, mas nós não encerramos o Apocalipse. É isso aí. Gente, Deus abençoe. Até o próximo episódio. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.